Oi, crianças! Nós vamos para nosso livro, página 135, e vamos acompanhar a atividade que está falando sobre as situações com multiplicação, tá bom? Então, olha só, nós temos aí duas fichas e cada ficha tem uma quantidade, não é? Quantas fichas nós temos aqui ao todo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quantas fichas eu tenho? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu tenho ao todo 14 fichas, não é? Então, eu tenho 14 fichas. Muito bem. Mas eu posso dizer que qual é a continha que eu posso fazer para encontrar 14? Eu posso fazer 7... mais, olha a cruz, 7. Então, 7 mais 7 é igual a 14. Mas existe uma outra continha que eu posso fazer também. Qual é? É a multiplicação. Por que eu posso fazer a multiplicação? Porque eu tenho duas fichas com 7 em cada uma. Ou seja, eu tenho a mesma ficha duas vezes, com a mesma quantidade. Não pode ser quantidade diferente. Se eu tenho duas fichas com a mesma quantidade, então eu posso fazer 2 vezes, posso fazer 2 vezes, agora é um x, 7. Por que eu posso fazer 2 vezes 7? Porque a continha da multiplicação, ela é parecida com a adição. Se eu tenho 7 duas vezes, eu posso simplificar e fazer 2 vezes 7. Por que a gente precisa aprender a multiplicação? Então eu posso fazer só a adição. Eu vou explicar para vocês por que é interessante a multiplicação. Então, 2 vezes 7 é a mesma coisa que 7 mais 7, não é? E 2 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes o 2. Ou seja, 7 vezes o 2 é igual ao 2 vezes o 7. Vamos experimentar? Vamos lá. No livro não tem, mas a gente pode fazer. Então, é como se eu tivesse uma fichinha com 2, outra 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 fichinha com 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outra fichinha com 2. Ou seja, o 2 7 vezes é igual ao 7 duas vezes. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mas você já imaginou se eu tivesse que fazer 50 vezes o 3, como seria eu fazer o 3 50 vezes? Ia ser muito cansativo. Ia ser 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3,
não 5 vezes, mas 50 vezes. Então ia ser muito cansativo. Então, para isso, existe a multiplicação, porque é uma forma de eu multiplicar e saber quanto é o mesmo número tantas vezes eu quiser. Basta eu fazer a multiplicação. Por isso que a gente tem que aprender a multiplicação, tá bom? É interessante. Vocês querem ver quanto seria 50 vezes 3? Eu pego o número maior, 50, coloco a multiplicação e coloco o número menor embaixo, para ficar mais fácil. E aqui eu vou multiplicando, olha só como é fácil, mas aqui é só para vocês entenderem, não é para aprender agora. O 3 vezes nenhuma vez, ou seja, o 3 vezes o 0 é como se eu quisesse 0 mais 0 mais 0, ou seja, o 0 3 vezes continua sendo o 0. E o 3 e o 5 3 vezes o 5 seria 5 mais 5 mais 5, ou seja, 15. Então, eu colocaria 3 vezes 5 dezenas, seriam 15 dezenas. Então, ficaria 150. Mas, agora, é muito importante que vocês apenas entendam. Então, a gente continuando aqui no livro, nós podemos indicar a palavra vezes com um X. Então, 2 vezes 7 fica assim, 2 vezes 7. Então, 2 vezes 7 é igual a 14. Agora, ele quer que você faça aqui com essas outras fichinhas. Olha como é fácil. Eu tenho aqui 3 fichas, com quantas bolinhas dentro, com quantas fichinhas dentro? 5 fichinhas. Então, eu vou só dizer, na adição, o que eu faço? 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. Então, eu tenho quantas fichas? 15. E na multiplicação, como é que eu faria? Eu tenho o 5 3 vezes, então eu coloco 3 vezes o 5. Se você colocasse 5 vezes 3, estaria errado? Não, porque seria a mesma coisa. O 5 3 vezes seria, aliás, o 3 5 vezes seria 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Mas aqui eu tenho o 5 3 vezes, então eu coloco 3 vezes o 5, que é 15. E agora eu tenho o 2. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho o 5, o 2, 5 vezes. Então, seria 5 vezes o 2. E eu tenho quanto? O 2, 5 vezes. Eu tenho 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá legal? Então, nós vamos agora tentar fazer as outras páginas para a gente não confundir. A adição é uma cruz, olha só. Na adição, eu uso uma cruz, porque é para somar, juntar. E na multiplicação, eu uso um X. Vamos diferenciar, tá bom? Na multiplicação, eu uso X. Na adição, na soma, eu uso uma cruz. Pois até a próxima.